Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Estudo Central. Você que já nos acompanha aqui há um tempo, com certeza já curtiu o nosso canal, já compartilhou com seus amigos e não vai ser diferente neste vídeo, né? Compartilhe com os seus conhecidos para que eles possam aprender um pouquinho mais também a respeito do amor de Deus. Hoje nós estamos aqui para tratar a respeito do terceiro tema da lição do Evangelho de João. Neste mês agora nós começamos a estudar a respeito deste livro, né? Anteriormente estudamos a respeito do livro de Marcos, agora estamos estudando o Evangelho de João. E o título da nossa lição de hoje é a história de fundo, o prólogo. Porém, antes, de falarmos a respeito da lição, eu gostaria de mandar um abraço para aqueles irmãos que estão nos acompanhando, que deixam comentários no nosso canal, que estão aqui sempre conosco. Hoje o abraço vai para Ivan Gruber, que nos acompanha de Sinop, no Mato Grosso, Nilson Ribeiro, que fala conosco de Serra, lá do Espírito Santo, o Milton Oliveira, aqui de Sorocaba, nosso vizinho, Ismael João Antônio, que fala conosco de Manica, no Moçambique, e a Sônia Tinta, que nos acompanha de Luanda, lá da Angola. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, é muito bom tê-los aqui conosco. Nesse estudo, então, nós vamos ver aqui a lição número 3, e eu tenho aqui comigo o pastor Marcelo Aurino, que ele é o líder do Departamento de Mordomia aqui da Associação Paulista Sudoeste. Seja muito bem-vindo, pastor, é um prazer tê-lo aqui novamente. Obrigado, Dani. Tudo bom, pastor? Um prazer estar com vocês aqui neste momento para estudarmos um assunto que é tão importante para nós nesses dias de brevidade da volta de Jesus. Amém. E temos também o pastor Osmar Borges, pastor aqui da nossa igreja. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom tê-lo aqui, pastor. Obrigado pela recepção, Dani. É um prazer estar contigo novamente. Obrigado, pastor Marcelo, pela presença conosco. Eu sei que a agenda é apertada. E você está aí, né? Que bom que você está aí. Não nos abandone, compartilhe esse link com mais pessoas e vamos para esse estudo maravilhoso. Amém. Pastor Marcelo, você pode fazer oração para iniciarmos, por favor? Vamos orar. Bendito Deus e Pai, te louvamos pelo privilégio da esperança que temos de que muito em breve viveremos contigo eternamente. Nesse momento queremos pedir a iluminação do teu Santo Espírito ao estudarmos esse assunto que é tão importante para nós em nossos dias. Ajuda-nos a compreendê-lo, mas acima de tudo, a colocá-lo em prática em nossas vidas. Por Jesus te oramos. Amém. Amém. Bom, estamos aqui na terceira semana, estudando o Evangelho de João. Nas duas primeiras semanas, nós vimos a respeito de milagres, sinais, que apontavam para Cristo como Messias. E nessa lição, ela vai mudar um pouquinho, ela vai contar um pouquinho a respeito do Evangelho em si, um pouquinho até mesmo do próprio João, e de quem que ele escrevia, de Cristo, que se tornou homem, como que foi Cristo antes da criação, da semana da criação. Então, gostaria de pedir que fosse contextualizado um pouquinho o primeiro livro, antes da gente entrar no assunto, para quem está nos acompanhando também possa entender um pouquinho mais, pastor. Os quatro evangelhos, dos quatro, três são considerados sinóticos. Eles têm muitas coisas parecidas entre eles. João, ele vai diferir disso. João vai trazer coisas que só ele vai falar e tem coisa que os três falam e ele não fala. Isso aqui é interessante. Talvez isso se deva a João ter experimentado algo que os outros não experimentaram. Por exemplo, na cruz, quando Cristo morre, antes de morrer, ele diz a Maria, eis o seu filho, falando de João, e diz a João, eis a sua mãe. E daquele dia em diante, João passa a cuidar de Maria. E parece que essa situação deu a João a possibilidade de ter um making-off da vida de Cristo. Coisas que talvez Maria deva ter transmitido para ele, que os outros três evangelistas não tiveram acesso. E aí o começo do livro de João, ele está enfatizando isso, como se Maria talvez estivesse dizendo, olha, o nascimento dele foi assim que o anjo apareceu, ele é o Filho de Deus. E essa introdução que é feita aqui na lição 3 dá uma vantagem para nós que vamos estudar, né, pastor? Porque a gente já sabe quem é Jesus, ele é o Messias, ele é Deus. Diferente dos outros evangelhos que vêm numa projeção até a morte, João já começa dizendo, ele é Deus. O objetivo desse livro era provar que Jesus é Deus. Até porque também, pastor, esse livro foi um dos últimos a ser escritos, João foi o último discípulo a morrer. Então ele contou ali a história de uma perspectiva de que
Os outros tinham um início, só que aqui ele chega e diz, olha, esse aqui realmente ele é Deus, ele é o Filho de Deus, e a partir daqui ele começa a revelar e a comprovar essa verdade que ele, como o senhor mencionou, havia assim uma comunhão íntima com a mãe de Jesus, pôde ouvir e contestar esta realidade. Ok. E aí a lição começa com o início do livro, João 1:1, né? Que fala, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, esse início, né, o Logos, a apresentação divina aí, nos mostra que Jesus já estava ali antes da criação, da semana da criação. Ele já era desde o princípio, né? Como que João mostra isso através do livro, da palavra, que ele faz essa comparação com o verbo? Como que a gente pode entender isso? Essa palavra verbo é muito utilizada pelos gregos na época para dar a ênfase, porque nós sabemos que o grego traz essa questão do conhecimento, da perspectiva grega, que a lição também vai trabalhar. Mas é impressionante que logo nas primeiras palavras sobre Jesus, João já crava, ele diz, olha, ele é Deus, não se engane, esse que esteve entre nós, que vimos a sua glória, que a lição vai trabalhar também, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então essa palavra logos, além de outras coisas, ela vai trazer a questão de um Deus ativo no começo da criação. Né? Então João já estava dizendo nos primeiros versículos qual era o teor do livro dele, né? E que Jesus era o Logos divino. Jesus era o próprio Deus. E pastor, é impressionante essa sua explicação, porque quando nós vemos Jesus Filho, nós pensamos que o Filho ele tem a sua origem, né? Mas é importante nós atentarmos para que quando a Bíblia utiliza Jesus como Filho, é uma maneira humana de nós compreendermos o amor de Deus por nós. Não é que ele realmente seja o Filho de Deus, mas é para que nós possamos entender. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente, quando passarmos por João 3,16, que é ali que Deus enviou o seu Filho, um amor tremendo. Então, não é que Jesus seja filho, não é que Jesus teve origem, mas João aqui, ele é bem taxativo com isso. Ele é Deus, existia antes de todas as coisas. Como entendermos isso? No céu nós conseguiremos estudar, né? Entender, não sei se vamos conseguir completamente. Então, pastor Marcelo, é interessante como ele bate o martelo em cima do prego, ele crava, ele coloca dois atributos incomunicáveis sobre Cristo. Primeiro, ele está lá desde o princípio, ele é eterno, porque o princípio de Deus é a eternidade. Deus não tem princípio nem fim. E ele também apresenta a Jesus como o Criador de todas as coisas. E essa hierarquia aparente, que é apresentada a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, só serve para mim, como ser humano, que eu não tenho como mencionar a Trindade, eu não tenho. Então eles decidiram se revelar dessa forma. Isso não quer dizer que o Pai seja maior do que o Filho seja maior do que o Pai, o Espírito Santo seja inferior aos dois. Os três são coeternos e gozam do mesmo status de onipresença, onisciência, onipotência e eternidade. Amém. Pastor, é interessante aqui, o senhor mencionou, eu estava aqui pensando, que esse é um assunto que até hoje também há divergência, né? Cristo é Deus, Jesus é Deus, né? E aqui João já deixa bem claro para nós que ele sempre foi Deus, que ele é Deus, que ele é eterno e que ele coexiste e fez todas as coisas. E essa dificuldade não existe no Antigo Testamento, nos escritos de Moisés, que escreve Jó, que escreve o Pentateuco, né? Ele já escreve em hebraico apresentando três pessoas no plural, ele já fala no plural. Você já vê Gênesis 1 dizendo que no princípio criou Elohim, que é o plural. Aí você vê Deus em Gênesis 1 dizendo, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Quando ele pensa em acabar com a Babel, a torre que estava sendo construída, desçamos e confundamos. Então, quando você chega em Lucas 3, 21, você vai encontrar Jesus sendo batizado e as três pessoas aparecendo, Jesus na água, o Espírito descendo em forma de pomba e o Pai falando do céu. Então, as três pessoas existem coeternamente. Isaías também, né, quando ele pergunta quem há de ir por nós,
né? Nós ali, referentes à Trindade. Exatamente. Então não tinha essa dúvida. Não tem essa dúvida. Ok. E aqui, seguindo o livro de João, ele começa falando, colocando a palavra logos, né? Que significa assim, palavra ou verbo. O próprio pastor já comentou que a interpretação grega dessa palavra era diferente do que João quis usar ali, né? Os filósofos gregos atribuíam essa palavra relacionado como coisas abstratas, eternas, mas também perecíveis, né? Uhum. E João já não, ele usa esse termo de uma forma completamente diferente. Como que nós podemos entender o que João queria dizer a respeito quando ele fala ali da palavra que se fez carne, que ele usa essa palavra logos? É interessante a gente, no contexto, entender. Se nós até hoje temos uma influência do pensamento grego presente até em nossa língua, por exemplo, cardiologista, por que cardia? Porque cardia é coração em grego, né? Então, oftalmo é olho em grego. Então, muitas palavras gregas fazem parte do nosso cotidiano e talvez mais do que da língua inglesa, no caso do português, que a gente se adaptou. Imagina no tempo dos apóstolos que Roma havia avassalado a Grécia. Então, o pensamento grego era muito forte. Isso vai também vir para a igreja cristã que Constantino vai fundar. Então, no pensamento grego haviam dois mundos distintos. Um mundo real, que não era... Interessante, né? O real, para eles, era o que eles não conseguiam ver. E nós vivemos num mundo paralelo que é um mundo irreal, esse mundo. Aí você tem a ideia platônica da visão da caverna, de que a vida que a gente vive é a sombra da vida real. Então, é difícil para a gente entender. É meio que Matrix o negócio, né? Mas aí, João vai aproveitar-se dessa ideia, mas vai confirmar que esse Deus, né, e até evangelístico, esse Logos, que para alguns está no mundo paralelo, para se revelar, ele encarnou. Habitou. Ele se fez carne para revelar o Pai, porque ele é eterno. Então ele veio num papel de revelar a Trindade para nós. Então o Logos se tornou agora uma palavra. O Logos é Jesus, que é a palavra encarnada. É o Deus criador de todas as coisas, que não precisa de uma matéria pré-existente para criar, mas que pode transformar a energia em massa. E ele se materializa perante a visão dos seres humanos para revelar o amor de Deus. Isso está muito mais avançado do que o pensamento de Matrix de Platão, né? Isso é maravilhoso, né? Mas como João aqui, ele tinha conhecimento do Antigo Testamento, ele usa aqui também um paralelo, faz uma referência lá a Êxodo, né? 25, verso 8, quando diz que Deus quer habitar entre nós, né? Armou uma tenda ali para habitar entre nós. Então, ele, como o senhor mencionou, ele pega aquilo que é abstrato, transforma em real, para que nós possamos ali fazer agora a nossa escolha e entendermos de que o plano de Deus é habitar entre nós, é habitar na sua vida, é estar ao nosso lado em todos os momentos. Dando continuidade aqui, a gente vê que as pessoas, embora tivessem conhecimento disso, né, ali no momento, eles não acreditavam, eles não queriam aceitar, né, que Jesus era realmente Deus e que tinha vindo, era a palavra e tinha vindo estar entre nós, né? E a gente vê que essa dureza de coração que a gente já falou em outros momentos acaba fazendo com que a gente não enxergue aquilo que quer enxergar, né? Então aqui coloca, ouvindo ou não a palavra. Eles tinham ali Jesus que trazia a luz para todos, mas nem todos querem recebê-lo, acolher. Como que a gente pode, nos dias de hoje, também agir dessa forma? Escutar, mas não ouvir, mas não ouvir, na verdade. Essa é uma parte de muita preocupação da lição, né? Enquanto estudava, eu fiquei pensando sobre isso aqui. Porque, veja, o que Deus podia fazer para se revelar? Então, ele criou o céu, criou o universo, a gente vê Deus em todas as coisas. Mas nós podemos rever três formas de revelação de Deus. Deus se revela através da natureza. Quando você olha a natureza, quando você olha um outro ser humano, você está vendo Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, diz o Salmo 19. Deus se revela através da palavra. Mas todas essas coisas foram insuficientes. E Deus disse assim, eu vou pessoalmente. E Deus veio. Mas aí você encontra aqui em João 1, versos 9 até o 13,
que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Aí vocês, não, mas aí foram os judeus. Não, os que eram seus são os que estudam, são os que conhecem. E isso é terrível. E eu fico pensando, será que eu vou incorrer nesse mesmo erro? De estar na igreja, de estar buscando, de estar assistindo a Novo Tempo, como você que está me assistindo, e assistir tanta coisa e não reconhecer ou aceitar o presente de Deus, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade? Esse é um alerta. O que aconteceu com o judaísmo pode acontecer com os cristãos modernos, pode acontecer comigo ou com você. É interessante entretermos um relacionamento com ele. Como o pastor falou, o Evangelho de João foi o último a ser escrito. João já tinha vivido tudo o que precisava viver. Já tinha cuidado de Maria, a Bíblia não fala com quantos anos Maria morreu, mas agora ele diz, olha, é interessante que tenhamos um relacionamento com esse Deus que veio estar conosco. Pastor Idane, é impressionante aqui as escolhas, né? Eles escolheram não acreditar. Eles escolheram não aceitar. Deus, ele nos dá esse livre-arbítrio de escolha. E refletindo sobre isso, eu pensei lá em Deuteronômio, 30, verso 14, verso 19, quando Deus ali chega e diz, olha, proponho para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que nós escolheríamos? Se tivéssemos que escolher. Se nós tivéssemos que crer, nós creríamos qual dos dois? Mas parece algo assim bem lógico, mas parece que Deus não acredita muito nas nossas escolhas. Ele diz, escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Às vezes, com a dureza dos nossos corações, nós não escolhemos a verdade. Nós não escolhemos as bênçãos. Nós não escolhemos a vida. Às vezes, é muito fácil nós aceitarmos e crermos naquilo que nós queremos, naquilo que é cômodo para nós. Mas tudo o que nós temos nesse mundo, tudo que nós vamos adquirir no futuro tem um preço. E esse preço muitas vezes não é aquilo que nós queremos. Nós temos que negar algumas coisas para que possamos alcançar. E outra coisa, pastor, muitas vezes a gente se preocupa com as grandes escolhas, as grandes decisões. O problema é que as pequenas escolhas também fazem uma diferença muito grande. O que comer, o que beber, o que falar, o que vestir, se vai estudar ou não vai estudar, se vai jogar futebol, se não vai jogar futebol. Ou seja, o que você escolhe no seu cotidiano vai, na somatória, trazer uma resposta grande, positiva ou negativa. E, pastorzão, não nos esquecemos que são as pequenas decisões que nos levam a tomar as maiores da maneira correta. Exatamente. São as pequenas decisões certas que nos levam a... Esse relacionamento com Cristo, diário, faz com que nós possamos fazer as escolhas certas ao lado dele, E aqui João fala que quando nós recebemos a Jesus como Salvador, nos tornamos filhos dele. Então, ao estarmos tomando essas pequenas decisões, como vocês colocaram, é que nós nos submetemos, nos entregamos a Cristo para sermos seus filhos, Seguindo aqui, nós vamos lá para João 3, Cita aqui João 3, 9, 12, e esses textos repetem sempre o tema da fé e incredulidade. Como que João aborda isso, como que a humanidade está dividida na relação de crer ou não crer, aceitar ou não aceitar o Messias, e que oportunidade que nós temos quando nós cremos, quando nós escolhemos estar ao lado de Cristo. Em toda a Bíblia, e a lição está dando bem ênfase nisso aqui, sempre existirão aqueles que crerão e aqueles que não crerão. Esses dois grupos sempre vão existir. O interessante é que esses grupos, alguns vão crer imediatamente, algumas vão passar um pouquinho de tempo, vão crer, outros vão crer e depois vão negar a Jesus. Da mesma forma também o grupo daqueles que não creem. Algumas pessoas não creem no início, mas depois vão vindo sinais e evidências e eles passam a crer e ver realmente que Jesus é o Messias, ver realmente que ele veio para nos salvar e que tem um lugar muito especial para cada um de nós. A palavra crer no livro de João, ela não está referindo assim a uma fé ou crença, mas é um verbo. É uma crença que nos leva à ação. Das 241 vezes que essa palavra, crer,
pistel, no grego, ela é mencionada no Novo Testamento, 98 vezes é no livro de João. Porque essa crença nos leva à ação, nos leva a mudar algumas atitudes, nos leva a fazer algo que antes nós não fazíamos. E a palavra fé, que é muito comparada com crença, e hoje nos dias atuais a fé é muito comparada a um sentimento. Eu estou com fé, eu sinto fé, acontece alguma coisa, eu sinto um formigamento. Se está sentindo um formigamento, pegando o seu pé esquerdo, subindo pela lateral, procura o médico. Isso aí é um princípio de AVC, isso não é fé. Porque Hebreus 11 diz que fé é certeza e convicção. Mas é interessante que, diferente dos outros evangelistas, a palavra fé não aparece no texto original de João. João trabalha com crença, que é fruto de um relacionamento que eu tenho. Eu creio porque eu conheço. A mesma coisa quando você recomenda um produto, um médico, um profissional, quando alguém lhe pergunta, olha, estou com um problema, o que você recomenda? Você vai recomendar uma pessoa com a qual você tem ou teve um relacionamento positivo. Aí você vai dizer, vai naquele dentista, ele é bom. Por quê? Porque ele comprovou a sua bondade ao se relacionar bem com você e a fazer um bom tratamento em você. Então, da maneira como eu me relaciono com Deus, é quem vai fazer com que a minha crença nele cresça. Eu não posso acreditar em Deus sem vivenciar os princípios da fé, da oração, da leitura da Bíblia, do vir à igreja, de buscar. É isso que João vai trabalhar. Eu preciso relacionar-me com ele. E as pessoas que foram alcançadas, elas primeiro creram. E pastor, o senhor mencionou algo bem interessante aí, porque fé não é algo que a gente... não é uma fé cega, né? Nós cremos em Jesus, por quê? Porque nós temos um background, né? A gente viu o que ele fez, então o que ele fez por mim até hoje, ele continuará fazendo. Não é dar um passo no escuro, não. Fé, não é isso. Fé é você conhecer, como João coloca aqui, conhecer a Jesus, saber quem é Jesus, saber o que ele fez e porque ele fez, ele continuará fazendo. Isso é a fé que nós encontramos no livro de João. Porque o crer por crer, esse crer por crer, uma questão cognitiva, até Satanás crê, até os demônios creem, como diz o livro de Tiago 2,19. Ainda aqui nesse dia da lição, aqui na quarta-feira, João fala que há dois grupos, né? Aqueles que se relacionam com Deus, né, com Jesus, e os que não. Aqueles que se relacionam, mesmo nos momentos de dificuldade, ou às vezes até quando são repreendidos por Cristo, estão ali, permanecem firmes ao lado dele, né? E os que não creem acabam indo apenas para afrontar a Cristo, né? E isso mostra, através do nosso relacionamento, de qual lado que nós estamos, né? Já caminhando aqui para o final da lição dessa semana, a gente vê João falando um pouquinho a respeito de glorificar o Cristo, né? Para que o Filho, ele é glorificado e ele glorifica a Deus. Como que isso é apresentado para nós aqui, lá no capítulo 17, e como que também, mais uma vez, trazendo para a nossa vida hoje, como que a gente pode aplicar essa questão da glorificação aqui, a glória. Ô Dani, é impressionante que quando nós pensamos em glória, é algo assim, é uma vitória, né? Só que a relação que o livro de João traz, a glória está na morte de Jesus. Como? Como é que uma aparente derrota é uma glória? Aí nós analisarmos um pouquinho, nós vamos ver que o objetivo de Jesus ter vindo aqui a este mundo era morrer por nós. Então, realmente, a glória, a vitória, o auge encontra-se ali na cruz, quando Cristo morreu por cada um de nós. Essa é a suprema revelação de Deus, do amor de Deus. Um amor incondicional, um amor que dá a vida. E que para nós isso aí, uma morte de cruz, que era a pior morte que existia, a pior derrota, o pior meio que a pessoa tinha, a maior frustração que um familiar tinha era ver o seu filho lá crucificado, mas ali estava a glória, porque foi ali onde Jesus te salvou. Foi ali, pastor, onde Jesus te resgatou. Foi ali, Dani, onde ele te chamou pelo teu nome. Amém. E disse que você pertence a ele. Amém. Então, essa é a maior glória que nós podemos encontrar, é uma aparente contradição, mas é onde Jesus revela o seu amor por nós, nos resgatando. Se nós pudéssemos, que é impossível, entrar na mente de Deus, quando ele aqui na terra andou na pessoa de Cristo,
Imagina, viveu 33 anos nessa terra, dedicou 30 ao preparo para viver os 3 últimos. E ele sabia qual era o foco dele. Enquanto você pensa em ser médico, em casar, em ter um carro, em ter um bom emprego e tal, Jesus viveu focado como carpinteiro, livrando o dedo do martelo. Ele viveu pensando na cruz. Até os seus discípulos, em alguns momentos, queriam apressar as coisas. Até Judas o vendeu querendo apressar as coisas. Mas Jesus estava focado em glorificar o nome de Deus. E ele foi até a cruz, ele se entregou. Ele se entregou porque era a única forma que ele tinha de salvar a mim e a você. E a Bíblia diz, maldito o que morre no madeiro. E Jesus se tornou maldição. E glorificou o nome de Deus, se tornando maldição. A pirâmide de liderança de Cristo, para você que quer ser alguma coisa, é invertida. O faraó não está no topo para cima. O topo da pirâmide de Cristo é para baixo. Então ele assumiu o topo da pirâmide. Por isso ele deve ser seguido, porque ele é o meu Deus, ele me salvou. Ele salvou você também, se fazendo, diz a Bíblia, um pouco menor do que os anjos e glorificando o nome de Deus, cumprindo a missão que ele precisava cumprir. Pastor, você falou aí, eu lembrei agora, né? Nós estamos aí, passaram as Olimpíadas, você mencionou, Jesus passou 30 anos se preparando, as pessoas também passam muito tempo se preparando para aquele momento de glória. Jesus passou também esses 30 anos se preparando para este momento de glória, que para aqueles que não creem, para aqueles que não acreditam, é loucura, como Paulo menciona, né? Mas Jesus se preparou para este momento e ele cumpriu. E é por isso que nós estamos aqui, pastor. Amém. E é por isso que nós temos a esperança de que muito em breve, né, viveremos com ele eternamente. Amém. A morte na cruz era a maior vergonha, né? Como o pastor colocou. E através dessa vergonha, da humildade, Cristo mostrou a maior glória, né? Que é a nossa salvação. Nós estamos encerrando aqui. Pastor Marcelo tem um comentário para fazer, 1 minutinho para encerrarmos a lição dessa semana. Dani, que nós possamos crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é eterno, que a sua morte na cruz é a glória para nós hoje, porque a nossa expectativa é em função de que Ele veio a este mundo, morreu e foi para um lugar e muito em breve irá nos buscar. Amém. E João, ele foca muito nessa realidade de que nós precisamos crer em Deus e agir de acordo com a sua vontade. Amém. Pastor Osmar, também, para encerrarmos? Dani, pastor Marcelo, e você que está me assistindo, o que Deus precisa fazer para chamar a sua atenção? Falo para você que se afastou dos caminhos de Deus e para você que ainda não tomou uma decisão. Ele veio, deixou o céu, se tornou homem, calçou seu sapato, vestiu sua calça, a sua camisa, comeu sua comida, andou aqui, viveu as suas dores, seus sofrimentos, se igualou a você como homem para te alcançar. Você crê? Você o aceita? Porque a glória do Pai quer alcançar também o seu coração, porque Ele está transferindo você para um reino da glória. É só crer, porque Cristo é aquele que veio glorificar ao Pai, dando a vida por mim e por você. Você aceita? Amém. Pastor Osmar, você pode fazer oração para encerrarmos, por favor? Senhor, muito obrigado pelo estudo da sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque deixastes o mapa, que é a tua palavra, para que pudéssemos encontrar o grande tesouro, que é Cristo. Ele é eterno, Ele é Deus, é Senhor do céu e da terra, mas precisa ser o Senhor da minha vida. Então, que eu tenha força agora para me entregar a Deus, de tal forma que Ele glorifique o nome do Pai, Jesus glorifique o nome do Pai em minha vida também. Amém. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, pastor Osmar. Obrigado, pastor Marcelo, pela Obrigado, presença Dani. de vocês. Obrigado também você que esteve conosco em mais esse estudo central, que você possa, através do estudo de João, ter a certeza que Cristo é o Deus, o nosso Deus. Te vejo no próximo encontro. Até lá.